Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Geisimar, sou advogado e vou gravar esse vídeo aqui mais uma vez para trazer uma informação sobre a prestação de serviço das academias e dos clubes recreativos. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre as vans, prestação de serviço da Topic com os alunos, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre a relação entre a academia e os alunos e os clubes e os seus associados. Então, primeira coisa importante nós falarmos o que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão do conceito da prestação de serviço. Lembrando que é quando alguém se dispõe a fornecer alguma atividade, algum serviço por uma remuneração a outra. Então, esse é o conceito mais comum aí entre os juristas sobre o que é essa prestação de serviço, tá? É importante a gente salientar isso. E o que nós já vimos, que nós estamos vendo aí, é que muitas pessoas estão sem frequentar as academias e sem frequentar os clubes e perguntam como que vai ficar isso, se vai perder o dinheiro da mensalidade, se vão ressarcir. Então, eu vim trazer aqui, eu quero fazer a leitura do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, que ele traz a seguinte redação: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, o fornecedor de serviço ele responde independentemente de culpa. Ou seja, o que o artigo 14 do CDC traz para nós? Que é responsabilidade da academia, do empreendedor, a reparação pelo período que ficou sem a academia abrir, independentemente se é culpa dele ou não, entendeu? Então isso tem que ficar claro. E ainda o artigo 20 do CDC, ele diz assim, olha, o fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante da oferta ou a mensagem publicitária. Aí ele traz aqui aquelas condições em que pode ser aceita e acordada entre as partes, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a escolha do consumidor. Inciso 1º, a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível, ou seja, se ficou fechado 30 dias, o consumidor, que são os alunos, eles podem requerer esses 30 dias posteriormente. É uma opção. Um exemplo que tem um prazo aí que se finda no mês 6, no dia 1º do mês 6 de 2020. Quem tem esse contrato, só um exemplo hipotético, ele pode pedir que esse contrato seja prorrogado por mais 30 dias, ou seja, agora ele não mais vencerá no dia 1º do 6, mas sim no dia 1º do 7, compensando o período que ficou sem a aula, ok? O inciso 2 diz assim: a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo eventual de perdas e danos. Ou seja, se caso o aluno não quiser continuar depois mais 30 dias, no período que ficou fechado essa reparação, o aluno pode requerer o dinheiro de volta, a reparação do valor que foi ali desembolsado para fazer aquele custeio da mensalidade. E o terceiro inciso diz que o abatimento proporcional do preço, o desconto, né? Pode dar o desconto também. Então, são direitos do consumidor. Então, quero deixar claro para vocês, ninguém vai ficar no prejuízo por isso. Inclusive, imagino que os empreendedores aí, os donos de academias, sabem disso, que eles terão que reparar esse período aí, porque independente se é culpa deles ou não, eles terão que reparar, ressarcir esse período, ou monetariamente, ou estendendo os prazos dos contratos. Deve estar sendo revisto isso. Mas caso a sua academia não tenha essa posição, você pode procurar os seus direitos, tá? Que é prescrito aqui em lei. Com relação à questão dos clubes recreativos, há um detalhe diferente, que o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele determina quem são os fornecedores.
E os clubes, eles não, apesar de fornecer atividade, fornecer serviço, ser uma empresa independente, se é público, ser uma instituição, né, pública ou privada, independente disso, eles são uma associação. Aí muda um pouco a situação. Então a responsabilidade dos clubes, elas são subjetivas, não é mais objetiva. Então, nesse caso, é interessante que se analise pelo âmbito do Código Civil. E no Código Civil ninguém pode ser lesado, né? Ninguém pode enriquecer sem causa, e visto que a associação não é não tem fins lucrativos. Entretanto, é interessante que busque o aconselhamento junto com a secretaria dos clubes para verificar como que vai ficar essa possibilidade, porque o clube ele pode fazer a seguinte forma: reduzir o valor da mensalidade. Uma vez que é uma associação, você que é associado é um dos donos. Então, a decisão dos clubes, ela passa por um colegiado, por uma assembleia, que são a chapa representante, que representa todos os associados. Então, todos os associados são donos desse clube, teoricamente. Então, você também é um dono. Sendo assim, não há uma relação de consumidor. Porém, você não pode ficar no prejuízo, assim como nenhum dos associados do clube, uma vez que o valor da mensalidade ela também serve para manter os gastos com a utilização do clube. E uma vez que não está tendo essa utilização, os gastos também estão menores, apesar que tem os gastos fixos com funcionário, com produtos, porém tem aqueles que não estão sendo utilizados, aqueles gastos que estão reduzidos, que pode ser gerado um desconto nas mensalidades dos associados, tá bom? É importante nós salientarmos isso aí. Porém, a relação não é a mesma relação de um empreendedor, de uma empresa. É uma relação de associado. Tá bom? Pessoal, fica a dica aí. Eu vou deixar aqui o link aqui do canal do YouTube. Você pode seguir lá. É importante que você siga no canal lá para a gente poder estar postando informação e você acompanhe as informações. E lembrando que não tem fins lucrativos, tá bom? É só levar informação até você. Um abraço. E no próximo vídeo vamos estar falando sobre as mensalidades das escolas privadas, particulares e também das faculdades, tá bom? Nós vamos estar falando aí como vai ficar essa situação, beleza? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe vocês.